Oi, gente! No vídeo de hoje, nós vamos estar aí tendo umas diquinhas sobre a utilização dos pincéis e também sobre como higienizar esses pincéis. Se você ficou curioso, continua com a gente. Aqui são os pincéis que a gente utiliza. Eu não tenho muitos pincéis, mas esses são os pincéis então que a gente utiliza para fazer as maquiagens, certo? Então vamos começar pela sequência aí do que seria aí a utilização de cada um, certo? Temos esses pincéis assim, que são os pincéis para olhos, certo? Esse aqui ele é um pincel fofinho chanfrado, tá vendo? O corte dele na diagonal, e ele é fofinho. Então, ele serve para estar esfumando essa região do côncavo. Ó. Quanto mais você se aproxima com a sombra da sobrancelha, você vai deixando a mão mais leve. E o truque da maquiagem dos olhos é sempre esfumar bastante, tá? Então, esse pincel seria um dos pincéis utilizados para os olhos. Tem também esse outro aqui. Ele também serve para estar esfumando. Ele não tem corte na diagonal, ele é fofinho, certo? Ele é todo fofinho e ele serve também para estar esfumando. Particularmente, eu utilizo ele não somente para estar esfumando, mas também para estar colocando iluminador. Então, quando eu vou utilizar o iluminador nessa região, como eu não tenho muitos pincéis, então eu utilizo ele também para estar colocando aqui o iluminador nessa região, certo? Por ele ser fofinho, facilita bastante. Outro pincel de olho também, que é assim fofinho, tem esse aqui também. Ele pode ser utilizado não somente também para o olho, mas ele pode estar sendo utilizado para outras regiões aí da maquiagem. Ele também tem um corte reto e ele também é super fofinho. Então, tanto você pode estar utilizando na região do olho também para estar esfumando, como também ele serve aí para outras áreas da maquiagem. Eu sempre tento adaptar os pincéis, como eu disse, como eu não tenho uma variedade de pincéis, então eu sempre tento estar adaptando o pincel para outras situações. Ainda na região dos olhos, eu tenho esse pincel, que ele é um pincel chamado língua de gato, certo? Então, ele serve, tá vendo? Ele é assim, ó, achatado. Ele serve tanto para você estar colocando corretivo na região aqui dos olhos, né? Porque geralmente quando você aplica a sombra sem nada por baixo, a sombra ela não causa aquele impacto tão grande. Então, para poder fixar melhor a sua sombra e para dar aquela cor um pouco mais forte, você pode estar colocando corretivo antes de estar aplicando a sombra. Então, esse pincel ele é ideal para isso, tanto para você estar colocando aí o corretivo na região da sombra, como você também pode estar utilizando para estar espalhando o corretivo nessa região abaixo dos olhos, que é para tirar as famosas olheiras, certo? Ainda para a região dos olhos, eu tenho esse outro pincel. Esse pincel ele pode ser usado tanto para a região dos olhos, como ele pode também ser utilizado para a boca. Ó, ele também é um língua de gato, só que ele é um pouco menor, tá vendo? Então, você pode estar utilizando também tanto para estar aplicando a sombra nos olhos, como você também pode estar utilizando para colocar espalhar o batom nos lábios. Então, aí também fica a critério, certo? Temos alguns pincéis. Para olhos, seriam mais ou menos esses. Temos também esse pincel, que é o famoso pincel chanfrado. Eu até cheguei a falar dele no último vídeo, quando eu fiz uma make, um tutorial de make básica. Eu falei um pouco sobre esse pincel, a utilidade dele. Qual seria, você observa que ele tem um corte, tá vendo? Na diagonal. Por isso que ele é chamado pincel chanfrado. Ele é utilizado, pelo menos eu utilizo bastante ele para estar fazendo o desenho das minhas sobrancelhas. Então, eu utilizo para estar fazendo o desenho. E ele também pode ser utilizado para estar colocando, fazendo delineado
né? Você pode estar fazendo um delineado colorido. Samara sempre faz, e depois eu vou deixar também o tutorial dela em um outro vídeo, fazendo delineado colorido. E aí ela utiliza a sombra e utiliza esse pincelzinho chanfrado para estar fazendo esse delineado, certo? Todos esses pincéis são desse mesmo conjuntinho, que é o conjuntinho da sereia, que eu comprei pela internet, pela Wish. Na época saiu bem barato. Dessa coleção da sereinha, eu ainda tenho esse pincel, que ele é muito fofinho. Eu utilizo ele para várias coisas. Eu utilizo ele para estar colocando pó no rosto, pó compacto no rosto. Eu utilizo também para estar fazendo o contorno, eu utilizo o mesmo pincel, e eu utilizo também o mesmo pincel para estar colocando blush ou bronzer nas maçãs do rosto. Então, esse pincel para mim, ele tem muita utilidade, certo? Quando o pó compacto, não é compacto, é aquele pó translúcido solto, a gente pode estar utilizando as esponjinhas. Você coloca na esponja, mas no caso, quando é compacto, como é o que eu uso, então eu utilizo esse pincel, que é super fofinho. Ele auxilia bastante aí para estar colocando a maquiagem. Tem também agora esse outro pincel, que ele também é muito interessante. Ele é tipo uma vassourinha, tá vendo? E ele serve para estar retirando qualquer tipo de resquício que venha cair. Então, você está fazendo a sombra, colocou a sombra caiu um pouco aqui, você pode estar justamente varrendo, né? Colocou o pó com a esponjinha, o pó translúcido solto. Depois você pode estar vindo com ele também, tá removendo o excesso. Então, ele é muito interessante, também é da coleção da sereinha. Esse kit, eu gostei muito de ter comprado ele, porque, como eu disse, eu comprei pela Wish. Eu faço muitas comprinhas pela Wish, e depois eu vou colocar também um videozinho sobre comprinhas da Wish. Às vezes as compras demoram, aí você pode estar lá pedindo o reembolso do seu dinheiro. Muitas das vezes, ainda depois desse tempo todo, você já até esqueceu o produto, ele chega. Esses pincéis, eles não demoraram muito para chegar. Eu só não vou colocar o link, porque de fato tem muito tempo que eu comprei esse pincel. Saindo desse kit, qual um outro pincelzinho que a gente tem? Esse daqui eu comprei a unidade, ele veio sozinho. Esse pincel aqui eu não utilizo muito, quem usa mais ele é a Samara. Ele parece uma escova, certo? E ela utiliza mais esse pincel depois que ela coloca a base com a esponja. E aí depois ela vem em algumas regiões somente para nivelar a base, que é justamente nessa região aqui, ó, do nariz, esses cantinhos assim que a esponja não pega muito bem. Então ela vem com essa escovinha e vai nivelando a maquiagem. Então esses são os pincéis que nós temos. Eu tenho alguns outros pincéis, mas eu não utilizo, que são esses pincéis assim, ó, também fofinhos. Esse daqui foi o primeiro pincel, foi um kitzinho, vieram 3 pincéisinhos juntos, ó, foram esses 3 aqui, que foi esse pincel chanfrado. Tá vendo? Eu ainda utilizo ele às vezes. É um pincel chanfrado. O pincelzinho mais fofinho, que é justamente para aplicar o blush. E tem esse outro aqui, que seria para a região dos olhos também. Certo? Deixa eu dar uma olhadinha. Esse outro pincelzinho aqui também, que foi de Samara, o primeiro pincelzinho dela, que é de blush. E no mais seria isso aí, os pincéis que nós temos no momento. Agora, vamos lá para a higienização correta desses pincéis. Venho com esse objeto aqui, que parece uma pata-pata, mas ele é para limpar pincéis, tá? E aí eu vou estar colocando o pincel na água, misturar um pouco e passar justamente nessa pata-pata aqui de pincéis, certo? Depois de fazer essa etapa, você vai colocar os pincéis sobre um pano, ou pode ser também papel toalha, vai dar uma secada, tirar o excesso no caso, e vai colocar em algum local em pé, certo? Em algum local que seja arejado,
para que eles possam estar secando naturalmente. Já com as esponjas é diferente, vamos lá? É um copo com água, vai colocar um pouco de detergente, vai pegar a esponja, vai colocar dentro do copo e vai colocar no micro-ondas por alguns segundos. Eu vou colocar por 50 segundos. Passou o período, você vai pegar o copo, vai colocar dentro de uma bacia com água, vai estar muito quente, então cuidado, retire o copo com o auxílio de um paninho, tá, gente? Porque fica muito quente. E aí você vai fazer esse processo com cuidado, porque realmente está muito quente. Eu tinha colocado até um pouco de água na bacia, para não correr risco de queimar os dedos, tá, gente? Porque fica muito quente. Observem que a cor da água já começou a mudar e a esponja, ela já vai perdendo, tá vendo? Vai mudando de cor também, tirando toda a sujeira. Essas esponjas, elas são descartáveis, então você pode dê um tempo, se você não quer fazer esse processo de limpeza, você joga fora, porque acumula aqui fungos, acumula sujeira, isso faz mal para a pele, isso favorece a proliferação de acne no rosto, porque isso aqui é sujeira. Então, você viu que sua esponja já mudou de cor, tá gordurosa, oleosa, você descarta, ou você pode estar fazendo esse processo, certo? Você vai espremer bastante. Se você viu que da primeira vez a esponja ela ainda continua suja, tá gordurosa, você pode repetir o processo. Coloca mais um pouco de água no copo com as gotinhas de detergente líquido e coloca a esponja novamente até ela ficar bem limpinha, certo? Acabou esse processo, você vai descartar essa água, colocar água nova e a mesma coisa você vai fazer. A mesma coisa que você fez com os pincéis, você vai fazer com a esponja. Você vai colocar a esponja em um local depois para secar naturalmente, onde ele possa receber aí um pouco de sol e vento, certo? Então, essas são as diquinhas. E esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece, curte aí. Se ainda não é inscrito no nosso canal, já aproveita para estar se inscrevendo, tá? Compartilha muito, porque isso ajuda muito aí no crescimento do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau!